Então tá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao módulo 4 do nosso curso de extensão Uma Incursão à Obra Poética do Devaneio. O nosso módulo, então, agora será sobre o capítulo 3 do livro, que é intitulado, então, Devaneios Voltados à Infância. Tá? Como eu sempre, nos outros módulos, trago algo poético, né? Algo, ao meu ver, né, que me toca, principalmente, né? Nesse módulo, trago, então, essa imagem acompanhada de uma canção para a gente olhar a imagem enquanto eu faço aqui uma música, né? Com um violãozinho um pouco judiado do tempo, mas eu acho que não é por acaso, né? Que seja esse violão que está aqui comigo hoje, né? Talvez ele tenha muito a ver com o próprio título da obra, né? Do artista, né? Salvador Dalí, a respeito da memória, né? A persistência da memória. Enfim, a música que eu trago é a seguinte, né? Silêncio, por favor, enquanto esqueço um pouco a dor no peito. Não diga nada sobre meus defeitos, eu nem me lembro mais quem me deixou assim. Hoje eu quero apenas uma pausa de 1000 compassos para ver as meninas e nada mais nos braços. Só esse amor assim descontraído. Quem sabe de tudo não fale, quem não sabe nada se cale. Se for preciso eu repito, porque hoje eu vou fazer, ao meu jeito eu vou fazer um samba sobre o infinito. Silêncio, por favor, enquanto eu esqueço um pouco a dor do peito. Não diga nada sobre meus defeitos, eu nem me lembro mais quem me deixou assim. Hoje eu quero apenas uma pausa de 1000 compassos para ver as meninas e nada mais nos braços. Só esse amor assim descontraído. Quem sabe de tudo não fale, quem não sabe nada se cale. Se for preciso eu repito, porque hoje eu vou fazer, ao meu jeito eu vou fazer um samba sobre o infinito. Porque hoje eu vou fazer, ao meu jeito eu vou fazer um samba sobre o infinito. Um sambinha pra gente iniciar esse módulo voltado à infância. Afinal, nós aqui que estamos aqui nesse módulo estudando esse capítulo, estamos falando de uma memória, né? De uma memória que persiste, de uma memória que perdura, de uma memória que nunca morre, né? Gilbert Durand vai nos dizer que a nostalgia do ser equivale à nostalgia da infância, nostalgia que a gente tem, que vai conviver
né, com o nosso ser. É a nostalgia que a gente vai criar, que a gente vai vivenciar, vai produzir nessa primeira fase, né, tão forte, né, que é a infância. Esse capítulo é um capítulo que para mim, né, talvez que para mim é o mais forte, né, que mexe muito comigo. É um capítulo que fala da infância, que fala dos sentimentos, dos afetos, das memórias, dos cheiros, de tudo o que a gente queria ter sido, de tudo que a gente foi, de tantos que a gente foi, de tantos que a gente poderia ter sido e ainda pode. Afinal, essa memória de infância, essa infância de memória, que faz, né, com que a gente persista, né, com a esperança na vida, né, e na busca do sentido, seja lá o que seja isso, né, isso que a gente chama de vida, né. Então, seguimos no nosso capítulo aqui, então. Devaneios voltados à infância. O Bachelard vai nos trazer nesse capítulo uma reimaginação da infância, né? Vou ler aqui um trecho para situar a gente de que forma Bachelard chega a essa infância, né? A esse capítulo. Ele, no início do capítulo, traz uma frase do poeta Milós, né? Solidão, minha mãe, reconta a minha vida. A gente já vai chegar nessa frase, né? Enfim, vamos ao Bachelard. Fomos muitos na vida ensaiada, na nossa vida primitiva. Somente pela narração dos outros é que conhecemos a nossa unidade. No fio de nossa história contada pelos outros, ano após ano, acabamos por parecer-nos com nós mesmos. Reunimos todos os nossos seres em torno da unidade do nosso nome. Aqui é que a gente vai fazer a diferenciação do ser e do sonhar. Podemos arriscar, mas também não trazer isso como um conceito, não como algo dado, mas só para a gente pensar o sonhar enquanto enquanto verbo e nada ainda constituído, né? Porque o devaneio, Bachelard vai nos dizer, o devaneio não conta histórias, ele nos liberta dos nossos nomes, devolve-nos as solidões primeiras. É assim que Bachelard vai chegar então a esse capítulo, né? É com essa, não digamos espírito, não no sentido bachelardiano, né? Mas com essa alma, nesse ideário, através dessa perspectiva, que Bachelard vai chegar e vai nos conduzir, né? Ou seja, não procurando a unidade do nosso nome, não procurando aquilo que os outros contaram sobre nós, mas descendo a essa infância vivida e que a gente sonhava tanto. Trata-se de reimaginar, né? De sonhar o que se sonhava, de sonhar a infância, como o Bachelard mesmo vai nos dizer. Essa diferença não é nem um pouco sutil, né? Eu acho que é um pouco drástica no que diz respeito a gente, como a gente acaba dando lugar à infância na nossa vida adulta e nos nossos discursos, né, que já acabam por passar uma pá de cal em cima
dos devaneios da infância, que a gente vai guardar tão secretamente, ou vai deixar, ou então para os mais criativos, os artistas, os poetas, vão conseguir trazer, através das obras, né, através das artes, do artesanato, enfim, do trabalho, essas imagens, esses devaneios primeiros eles vão transbordar, mas a gente, enquanto adulto, né, a gente vai deixar um pouco de lado, vai deixar morrer, de certa forma, ou tentar, mas acontece que a alma não tem esse fio do tempo, né? Ela cruza e volta e vai, né? Ela que ajusta, né? Como diz uma música, Deus é mãe, né? O tempo é rei, mas é ela que ajusta, né? Essa mãe, essa ânima que ajusta, na verdade, o tempo e nos ajusta diante dele também, né? Que vai dizer pra gente usar um casaco ou não, que vai dizer tá na hora de dormir ou não, que vai nos cuidar, né? E se a gente não dá essa vazão, essas imagens, elas acabam surgindo de outras formas, às vezes neuróticas ou não, às vezes nem tão, às vezes mais sutis, porque a gente acaba, de certa forma, ainda nutrindo, né, essas imagens primeiras, esses primeiros sonhos de infância. Então, é nesse lugar que Bachelard quer chegar, quer nos conduzir, né? É para esse lugar desses devaneios primeiros, onde não se contava, né? Onde se sonhava melhor quando se estava sozinho. Seriam os devaneios cósmicos, né? Como a gente viu no capítulo anterior, os devaneios de infância, muitos, eles eram mais bem sonhados, né? O termo do que eles eram mais bem sonhados quando sozinhos do que quando em companhia, né? Falando em mais bem, são parênteses, a gente aprende no português que o certo é melhor, né? Mas a gente, sonhando as palavras na ordem do devaneio, a gramática é mais um empecilho do que um, um auxílio, né? Porque você vê que se a gente usar o termo melhor, a gente vai ter, de certa forma, pela gramática, vai ter uma correção da palavra, da frase, mas não era a intenção, né? Ela veio como as coisas, os devaneios eram mais, e bem sonhado é um outro termo, né? Que se você tocar melhor sonhado não é a mesma coisa, mas isso é, como o Bachelard vai dizer, bem ver, bem estar, bem sonhar, né? Como nossa própria empresa, né? Bem sonhar. Então, devaneios bem sonhados eram devaneios de solidão, né? Bachelard vai nos dizer, então, que nessa solidão a gente se sentia filho do cosmos, né? Onde a gente sentia a aventura de sonhar. É quando as coisas mais íntimas, que mais revelavam a nossa intimidade, que a gente reparava nessas coisas e a gente se fixava. Como, por exemplo, eu lembro de gostar muito de pegar pano molhado e sugar a água dele, né? Fazer aquele barulhinho. Hoje eu vejo a Zoé, né, minha filha, fazer coisas parecidas, ou com a escova de dente, em vez de tomar com a mão ou com o copo, pegar a escova de dente e tomar a água dali, né? Pra fazer um enxágue, né? Tomar aquela água ali. São coisinhas muito minúsculas, né? São minúcias. E é nesses
traços tão pequenininhos que cabiam mais intimidade, né? Cabe mais intimidade no menor do que no maior, né? Porque a gente vive essa possibilidade do esconder, né? De condensar algo num quanto menor, melhor, né? Quanto mais bem ocupado, né? Quanto mais ocupado aquele mini espaço, né? Porque talvez a gente não vá se submeter a esse universo, né, que parece tão gigantesco, onde a gente se sente uma poeira, mas ali quando menor a gente tem mais possibilidades de esconder, e Bachelard vai nos trazer muito essa questão do mostrar e do esconder, né? É uma dialética da vida, né? Que é como a própria respiração, né? Inspira, inspira, ou eu não, é a diástole e sístole, né? Os movimentos do coração. Goethe vai falar também. Enfim, já não é muito meus, não é meu, eu não costumo usar esses termos, né? Mas enfim, se alguém corrigir, fica à vontade. A intenção é a mesma. Clarissa, né? Píncola Estés, a psicóloga, escritora do livro Mulheres que Correm com os Lobos, né? Vai falar que se a gente aprender a viver como a gente respira, a gente vai viver bem. Que é o movimento da respiração e da inspiração e da expiração, né? O movimento da introversão e da extroversão também, né? De colher as coisas do mundo, colher as coisas internas e tá sempre nesse movimento, né? Que vida é movimento, né? Diria a dança, a própria dança, né? Desses elementos, né? Dessas funções, desses arquétipos, né? A gente faz essa dança completa, né? Enfim, então, para Bachelard, trata-se aqui quando se devaneia voltado à infância, trata-se de reimaginar a infância, né? Como ele vai nos dizer, reencontrar essa infância na própria vida dos devaneios solitários, tá? Uh, é trazer a consciência da luz e dar sentido e da dignidade a esses primeiros sonhos, esses primeiros devaneios. E devaneio, lembrando, não quer chegar a lugar nenhum, né? Ele quer amar, ele quer louvar aquilo que nos seduz. Então é dar um lugar de dignidade na existência, né? Esse devaneio, esse fogo, essa faísca, né, que encantava a gente quando criança. É trazer e acolher essa imagem, né? Então, Bachelard vai dizer que esse reencontro à infância nos leva então a reconhecer que nós temos um núcleo de infância em nós, ou seja, uma infância imóvel, uma infância permanente. Ela vai acompanhar a gente durante toda a nossa existência, né? A psicologia diversas linhas da psicologia vão trazer nessa, né, questão de que a infância é a base da vida, né? Que é ali na infância onde se formam muitas estruturas. Inclusive, se a gente pensar, levar para a questão neurológica, né? A gente vai ter o cérebro em formação durante a infância e ele vai se formar mesmo só lá por volta dos 21 anos. E é essa abertura, né, que eu enxergo como uma abertura cerebral que nos que faz a gente se adaptar ao meio,
né? Faz a gente assimilar o meio e acomodar, né? Como diria a teoria da psicologia, né? Se não me engano é Piaget. Mas enfim, é essa abertura do cérebro, né? Que vai atravessar toda a infância, a gente vai atravessar toda a infância com essa abertura, depois vai começando a, a reduzir, né, a fechar, a formar mesmo, que é o que se chama de neotenia humana, né? Essa característica, ela ela vai acompanhar a gente na infância e justamente por conta disso, né, neurologicamente a gente vai manter, né, muitas dessas estruturas na nossa visão de mundo, entre outras coisas, né, vai poder manter durante a vida toda, né? Mas é sempre bom também colocar que o cérebro também ele tem a sua neuroplasticidade, né? Ele expande, né? Ele muda. Então, a gente pensar isso a nível psíquico, é aqui que a gente vai chegar nesse reimaginar. A gente pode ressonhar, né? Trabalhar em cima daquilo que a gente imaginava, que é o que a psicanálise vai acabar fazendo, né, de a gente revisitar as questões da infância, né, que na verdade não é só um olhar para o passado, mas é olhar para o fundo psíquico, lá para aquelas energias, para ver como elas estão e convidar elas, né, a vida, porque aí a gente partindo mais na psicologia mesmo, a gente pode pensar essas energias como vindo como fantasmas, às vezes, se a gente não dá um olhar, né? Jung vai nos dizer que aquilo que a gente não quer olhar, de certa forma, assim, está escondendo, pode surgir como um fantasma, né? Ou como destino, né? Então, a gente vai chegar nesse ponto, procurando essa infância imóvel, né? Com alguns traços importantes aqui para compreender o que seria, né? Como que tá essa infância imóvel na psique. Ela está então situada fora da história. Por isso que não trata-se de olhar um passado, né, de certa forma. Assim. Claro, se olhar na vida do ser, né, é um passado, mas o psiquismo dela, o funcionamento atuante, faz com que seja presente também, né? E quem dirá, talvez futuro, né? Prospectivo, querendo dar sentido, querendo, né, dizer o caminho que tu vai tomar, né? Os passos que você vai dar. Essa infância, quando contada, né? Ela vem disfarçada em história, né? Essa infância imóvel. É como a própria mitologia, né, os contos de fadas que vão transformar as imagens, vai dar um sentido, vai transformar em narrativa, né, para a gente poder trazer também à luz mais questões, a gente transforma em narrativa. É assim que acontece na infância, às vezes é um lance de imagem, mas a gente vai transformar toda em narrativa, né, para a gente poder trazer à luz. Ela tem então em nós essa existência criadora, né, prospectiva, ou seja, uma existência poética. Ela vai trabalhar, essa infância trabalha, vive em nós como criação, pelas paixões, né, pelos gostos que a gente tem, tão secretos, tão íntimos. Às vezes a gente transborda, deixa aparecer, né, fluir, mas ela então, a infância imóvel, ela tem uma, como Bachelard vai dizer, uma existência poética, né? Que vai ser essa nossa impulsora
né, vai fazendo dela uma impulsora dos nossos voos, né, da nossa verticalização. Se for pensar, é na primeira infância, né, lá no início da vida, que a gente vai aprender, né, essa vontade de subir. Né? Então, não seria tão estranho pensar nisso. Né? Bachelard vai ter uma frase interessante também a respeito desse, no meio desse ideário, que é a seguinte: a infância conhece a infelicidade pelos homens. Na solidão, a criança pode acalmar seus sofrimentos. De pensar que nessa infância, né, que a gente está olhando para essa que devaneava sem os olhos do mundo, na solidão, né, sem o olhar julgador, sem o certo e o errado, que sonhava ser, que sonhava o não ser, que tinha tantas possibilidades. Ali é que a gente te dava, de certa forma, aquele conseguia acalmar ou extravasar também, né? Afinal, a gente sabe, quem tem criança em casa sabe que tem aquela coisa de se encolher, né? Muitos têm, de chorar embaixo da cama, atrás da porta, fechar o quarto, né? Ou tentar voltar pro colo, né? Para os lugares mais íntimos, né? Enfim, mais um parênteses, né? Seguindo aqui com a nossa incursão, vamos dar uma olhada nessa citação aqui de Bachelard. Né? Nos devaneios da criança, a imagem prevalece acima de tudo. As experiências só vêm depois. Elas vão a contravento de todos os devaneios de alçar voo. A criança enxerga grande, a criança enxerga belo. O devaneio voltado para a infância nos restitui a beleza das imagens primeiras. Então, o devaneio voltado à infância, que se reconecta com os devaneios primeiros, ele tem essa característica do maravilhamento, né? De olhar para aquilo que nos acalmava, para aquilo que a gente queria dar sentido, que a gente queria, que a gente se encantava, né? De certa forma, ou de uma forma mais ampla, assim, que dava tanto gosto pela vida, né? A criança, afinal, como diz Bachelard, ela enxerga grande, né? Ela amplia, né? Ela tem aqueles olhos de lupa. No, tanto que a criança, ela percebe coisas, né? Nuances muito melhor do que um adulto, né? Em algumas, né, coisas assim, no sentido dos rastros, né? Dos gestos minúsculos, como por exemplo, a criança sabe muito bem como nos, nos tirar de uma posição, né? Fazer com que a gente se sinta incomodado, fazer com que a gente se sinta mais alegre, né? Fazer com que a gente dê atenção. Ela vai encontrar esses rastros que talvez que nem a gente consiga perceber, né? Mas ela vai encontrar ela vai achar uma forma de a gente botar esses espinhos para fora, né? Como um porco espinho, né? Ele vai encontrar bem esses cantos, né? Aquilo que está nos cantinhos da casa, assim, vai futricar, né? Vai mexer, principalmente as crianças mais intuitivas, né? Mais que tem essa vontade de conhecer o mundo, né? Onde vai abrir gavetas, vai quebrar brinquedos, vai abrir caixinhas, né? Vai abrir, né, tudo assim para olhar como que é dentro, como vai quebrar para ver. Assim, ela vai alimentando, né? Essa acuracidade, né? Vai alimentando essa vontade de ver e vontade de ver mais, né? Essa vontade de ver melhor, de ver mais belo, de ver qual a substância de cada coisa, né? De cada objeto. A gente vai ver uma parede, ela vai ver, ela vai
sentir, né? Vai botar a mão naquela parede para deixar a mão conhecer. Como diz Bachelard, né? Os olhos nomeiam. É uma atividade já adulta, né? Já da consciência, né? Agora as mãos conhecem, né? As mãos que vão conhecer a matéria mesmo, né? A substância dos objetos. Então, essas belezas da infância, a gente carrega elas, né? Quanto memória, né? Na persistência da memória, lembrando do Salvador Dalí. E o Bachelard vai nos atentar que esse olhar de beleza é um tipo de liberdade, né? Uma liberdade de sonhar. E ele vai nos atentar muito a esse direito que a gente tem e deveria ter de sonhar, né? Porque na nossa infância o devaneio nos dava liberdade. O devaneio é um grande exercício de liberdade, né? Se você olhar, sonhar, você sabe que não vai ter o mundo ali para te barrar, né? Você vai um devaneio transformar a água em vinho em 2 segundos, né? Inclusive é uma das características, né, da imagem é ser instantânea, né? Você não vê ela se construindo, assim, você imagina ela surge muito rápida, né? Duran vai tratar muito bem desse aspecto. Agora, antes de passar para esse ponto, trazer mais uma citação aqui então do filósofo. Essa infância que nos habita, aliás, permanece como uma simpatia de abertura para a vida. Permite-nos compreender e amar as crianças como se fôssemos os seus iguais numa vida primeira. Para os pedagogos, né, para quem trabalha diretamente com educação, né, talvez seja fundamental olhar sempre para a criança que se foi, para a criança que se ainda é, né, que é o que hoje as metodologias mais que trazem o brincar, né, à tona, vão falar dessa importância de olhar para a criança interior, né? Essa que a criança interior nada mais é do que essa infância imóvel, né? Agora, como que Bachelard chega nesse conhecimento e como que a gente pode ter esse conhecimento de si? Se, por exemplo, eu não sou poeta, né? Se eu não sei desenhar, eu não sei pintar. Simplesmente, Bachelard vai dizer que há uma comunicação interinfâncias, né? As infâncias, elas são comunicáveis. Quando um fala, a gente já sente, né? Alguém fala de sua infância, a gente reimagina ela e a gente não só imagina como a gente, de certa forma, como algumas filosofias foram trazer no sentido mais passivo, né? Mas a gente reimagina. E aí, num sentido de deforma, já lembrando da nossa e já fazendo esse trabalho. Então, falar sobre infâncias, falar sobre as brincadeiras, sobre os jogos, sobre aquilo, sobre os devaneios né, devaneios infantis, devaneios da criança, essas conversas assim, essas leituras, pinturas que se pode ler, elas já vão fazer esse trabalho, né, de levar a nossa consciência, de certa forma, a fazer levar o ser a descer essas escadas, né, em direção à infância, essas primeiras imagens, né. E afinal, como vai nos dizer Bachelard, né, a respeito, então, ele nos diz aqui que essa infância permanece como uma simpatia de abertura, né?
essa abertura é uma abertura para a intuição do mundo. Afinal, onde moram os devaneios, né? E não para a gente conceituar e dizer devaneio é isso, sonho é isso, a infância é isso, a infância imóvel é isso. Né? Isso até nos ajuda, mas é no sentido de deixar com que essas imagens trabalhem por si só. Os devaneios que eles tenham a força que eles têm e a gente trabalhar a partir deles, né? E não trabalhar para voltar neles e responder um questionário. Não, para a gente deixar com que essa força, né, prospectiva, que nos leve para frente, com que essas forças trabalhem. É nesse sentido, né, no meu entendimento, que Bachelard vai trazer essa intuição do mundo, né? Afinal, como ele mesmo vai dizer, a alma e o mundo, né, assim estão juntos, abertos para o imemorial. Se quer a infância, por ela viver nesse limbo imaginal, onde não se está submisso ao tempo, mas se está o tempo todo subvertendo, tentando, já vivendo no pré-tempo, né, no que é anterior ao conhecimento do tempo, à consciência do tempo, ou vivendo com o nada, né, vivendo com a natureza, que vive tão em paz, né, digamos assim, com o tempo, com a morte, com a vida, e não tem aquelas preocupações, né, digamos, como nós, quando conhecemos o tempo, a gente já quer conter ele, né, já quer parar, já começa a fazer filosofia, arte, ciência, né. A infância vive nesse primeiro limbo, nessas primeiras experiências simbólicas, né, com o imemorial, né, com aquilo que atravessa toda a história da humanidade, né? Por isso que ela vai se conectar com esses rastros, com esses cantos, com aquilo que é esquecido, né? E vai tentar captar aquilo ali e trabalhar de novo, né? Depois a gente vai crescer e vai criar tantas coisas, né? Vai estar sempre criando novo, vai estar sempre inventando coisas, né? Sempre por uma paixão, né? De alguma forma que a gente vai se encantar, por exemplo, e vai criar os computadores, vai criar os espelhos, né? Vai criar músicas, né? Não só a arte, mas todos os trabalhos em si, né? Vai criar, vai ter uma arquitetura nova, né? Vai ter outras filosofias. É sempre procurando, né? Nesse memorial, né? São manifestações do que Jung vai chamar de inconsciente coletivo. Né? É nesse âmbito, né, que a criança devaneia, né, onde a alma, que é aquele repouso do bem-estar, a alma para Bachelard é a ânima, né, lembrando o módulo anterior, vai estar junto com o mundo, né, nesse trabalho, nesse trabalho fica um sentido muito positivo, ainda muito ascensional ainda, né? Mas nesse convívio, né, com o imemorial, né, a imaginação, o imaginário e o mundo ali vivendo. A gente pode até ter muitas imaginações a partir disso, né. E aqui, então, a gente chega num ponto que Bachelard vai achar importante, né, de a gente pensar, que são algumas dialéticas, né, que a gente cruza quando trabalha com essas instâncias da memória, né? Como
a dialética dos fatos e dos valores, né? Alguma coisa mais objetiva com algo subjetivo, né? As realidades e os sonhos, as lembranças e as lendas, né? Examinando nessas dialéticas, o passado não é estável, ele não acode à memória, nem com os mesmos traços, nem com a mesma luz. Não, examinando essas dialéticas, o passado não é estável. Né? Ele, você vai pela trazer fatos e valores à luz da consciência. E por mais que a gente, nossas filosofias mais objetivas tenham frisado tanto e às vezes até nossas pedagogias, né, tenham prezado tanto pela objetividade, né, sempre tem um valor envolvido, essa dialética, né, e é tentar não amassar os valores e nem o contrário, né, também não amassar os fatos, mas fazer com que elas dialoguem, né, com que realizem, né, esse processo dialético. E aí que tá, mas esse o passado então não acode à memória nem com os mesmos traços, não acode à memória nem com a mesma luz. Tá? E aqui nós vamos chegar então nessa que Bachelard vai chamar de rede de valores humanos, né, por uma dupla potência, né, se trata dessa dialética de um espírito, né, esse o ânimos, né, o que é ascensional, que nos faz ter essa objetividade, né, um espírito que lembra com uma alma que se alimenta de sua fidelidade, tá ligado? Essa ânima, né, que amava as coisas, né? Mas elas não têm a mesma memória, né? A ânima e o ânimos não têm aqui uma mesma, não trazem, não vão narrar o acontecimento da mesma forma, né? Tanto que se a gente vai chegar pelo devaneio, a gente já vai mexer, né? Por quê? Porque ele está vivo ainda, está pulsando, né? Os fatos que a gente de infância, que a gente conhece mais pelo que os outros contaram da gente do que por nós, eles são mais, eles vão, eles estão ali mais, pouco mais rígidos, né? Então, eles não têm a mesma memória, né? São diferentes. Às vezes um mesmo traço, uma mesma imagem vai ser contada por nós de formas diferentes, né? Mas o devaneio vai tentar unir, né? Trabalhar o valor e o fato, né? O sonho e a realidade. Como Bachelard vai nos dizer, né? O nosso ser passado, ele imagina reviver, né? E aí que a gente ele vai estar sempre ali, né? Cutucando. Porque esse reviver é mais no sentido de ele, na verdade, ele nunca deixou, né? De existir, de certa forma. Então, como o Bachelard vai dizer, a imaginação vai matizar, né? Vai dar cor às imagens, né? Vai matizar desde a origem os quadros que gostará de rever. Né? A imaginação vai dar atenção especial a um aspecto, né? Ou mais de um aspecto, vai iluminar, vai reimaginar esse aspecto desde que a gente chegue ali com aqueles traços fenomenológicos lá do módulo 1, né? Com ingenuidade, né? Com maravilhamento, né? Que é aqueles traços que Bachelard vai trazer a respeito da fenomenologia, por isso que ele vai ver tanta equivalência, tanta ressonância entre o devaneio e a fenomenologia. Inclusive, ele vai nos dizer que se aprende a fazer fenomenologia devaneando. Para a gente aprender a fazer fenomenologia, é preciso devanear. Ele vai dizer que esse que é um método mais... que é um método para aprender a fenomenologia, né? E então, Bachelard vai chegar
nessa dialética, né, entre os fatos e os valores da ânima e os fatos do ânimos, através das poesias, né? É o método que ele escolheu, mas a gente poderia hoje pensar os nossos tantos recursos poéticos. A gente sempre teve, né? A gente pode olhar para a dança, para a música, para os jogos, né, de videogame, para as pinturas, para as esculturas, ou para tantas outras expressões, né, e encontrar ali esse cruzamento entre imaginação e memória, né, onde a imaginação vai estar trabalhando com a memória, e isso na filosofia do imaginário é crucial, né, porque é o que alimenta o sentido da existência, né? Que é se erguer contra o tempo. Agora, como se ergue contra o tempo, aí é uma coisa que é muito subjetivo, né? Aliás, não é que o sentido da existência seja se reerguer contra o tempo, né? Seria muita audácia dizer o sentido da vida, né? Mas o sentido da imaginação em si, se erguer contra o tempo, né? Para proteger o próprio sistema psíquico, né? Para a gente se manter aqui e não, né, e não escoar por todo o nosso ser, né? E a gente conseguir concentrar, né, a vida, concentrar os gestos, concentrar a linguagem de uma forma coerente, né, com que a gente continue acreditando, né, ser aquilo ali, que aquilo seja aquilo ali. E a gente organiza isso de forma fantasiosa, né? São as fantasias, né, que vão trazer essa possibilidade de a gente acordar no amanhã e ainda acreditar no mundo como ele é, né? No mundo como a gente vê, né? E aí, descendo, encontrando esses núcleos de infância atravessados pela imaginação e a memória, o Bachelard vai nos dizer: os poetas nos convencem de que todos os nossos devaneios de criança devem ser recomeçados. Para ir aos arquivos da memória, importa reencontrar, para além dos fatos, valores. Aqui, então, a gente tem que encontrar para poder reimaginar a infância, para dar luz, para trazer à consciência esses devaneios, não é pelos fatos. Né? Ou seja, para recomeçar os devaneios de criança, não são os fatos, aquilo que me contaram, lembrando, né, tentando costurar tudo, né, que foi trazido até aqui, mas é encontrar os valores da infância, né, em sua constante atuação no ser. E é aqui, nessa infância, nesse primeiro estágio da vida, né, nessa infância atravessado, que a gente vai chamar de infância cósmica, né, na solidão da infância, que a gente vai cruzar então imaginação e memória e vai ler isso pela poesia, né? É aqui que o Bachelard vai dizer, ó, vamos pela poesia, que é onde a gente vai encontrar, né, a resistência da imaginação, do imaginário na nossa cultura, né? Mas talvez ele falando, pensando agora, talvez ele estivesse falando lá a partir da cultura dele, é claro, né, que ele estava falando a partir de lá, mas a gente pode encontrar, né, esses resquícios em tantas outras práticas que fazem tanto sentido pra gente, né, afinal. E, então,
chegando a outra citação que eu separei aqui para a gente dar mais um passeio, né? Seria então o caso, se pudéssemos aprofundar o nosso esboço de despertar em nós, pela leitura dos poetas, não raro graças a uma única imagem, um estado de nova infância, de uma infância que vai mais longe do que as lembranças da nossa infância, como se o poeta nos fizesse continuar, concluir uma infância que ficou inconclusa e que, no entanto, era nossa e que, sem dúvida, por diversas vezes temos sonhado. Trata-se de um onirismo natal. É lá nesses primeiros sonhos, né? Lá onde o mundo não tinha datas, ele tinha estações. A gente recorda mais dos cheiros e das estações, se era frio, calor, né? Das roupas, do que da data, né? Talvez aqui seja um tanto perigoso, mas a gente pode pensar que a gente, nossa cultura tão logocentrista, né, acabou dando tanto valor, né, ao objetivismo que marcam datas, né? Dia tanto do tanto de 2000 e tanto, né? Mas a gente não marcou no corpo, né? Não marcou ritualisticamente. Isso dificulta para nós, né, essa reconexão, né? Essa conexão com as nossos primeiros sonhos, né? A gente não tem os rituais de passagem, a gente não vai ter muitos momentos, né, marcados. A gente tem mais o aniversário, né? A gente tem algumas práticas regionais também que marcam, mas de certa forma a gente acabou podando muita coisa aí, né? Talvez aqui ele em algumas regiões mais do que outras, talvez ele falando a respeito da França, Ocidente, né? Europa seja um pouco diferente do que é aqui, né? Que a gente tem essa latinidade aqui que ainda transborda, né? Felizmente. Mas esse é encontrar o reino desse onirismo, então, natural, é trazer as lembranças puras, né, entre aspas, como ele mesmo vai trazer. E as poesias podem nos ajudar com as suas variações. Porque o fio do discurso que transforma um devaneio em história vai mais atrapalhar. Né? Ele vai nos trazer bem nesse sentido, porque a gente enquadra e, e dá uma. E tira um pouco a cor, né, do devaneio, porque o devaneio ele muda, né? Como a gente viu aqui já nesse modo, o devaneio ele vai reimaginar, né? E você vai imaginar de novo, você vai imaginar de outra forma. E são essas variações, né, que são muito importantes, né, que nutrem, né, o nosso sonhar, né? A gente vai sonhar de novo, e sonhando de novo, a gente vai ver o que é nosso, né? O que é, quais as forças que a gente tem, né? Se a gente pode sonhar mais para cá, sonhar mais para lá, enfim. Inclusive ele vai trazer essa questão da história, atrapalhar, porque nós teríamos aí uma série de, ele vai nos trazer conflitos familiares, sociais e psicológicos, e não é isso que interessa aqui nesse caso, né? Quando a gente quer encontrar a poética, né, o nosso ser sonhador, o nosso ser criador, prospectivo, né, palavra da vez, não é pelos traumas, né, pelo aquilo que a gente estava, de certa forma, lutando, ou aquilo que a gente estava enfrentando,
mas é a felicidade, né? Por que você está vivo, né? Afinal, o ser, ele quer estar bem, né? Como nessa filosofia bachelardiana, né? O ser é um bem-estar. Ele nasce de um bem-estar, né? O colo, né, do útero já marca no ser esse primeiro essa primeira vontade, né? Vontade de estar bem, vontade de estar nutrido, vontade de estar quente, né? A gente tem o corpo quente, né? A gente não é atirado ao mundo, né? Ou não deveria ser, né? Quando se é, já sabe, a gente já não fica bem, né? A gente sabe que a gente vai ter inúmeros problemas sociais, né? Por conta disso, a sociologia vai trabalhar muito bem, né? Muito bem em cima dessas problemáticas, né? E aqui a gente quer é investigar esse bem, né? O que é esse bem-estar, afinal? Como ele acontece, né? Então, essa solidão, né, esse devaneio, ele está nessa solidão na infância, de uma vida sem datas, de uma vida sem acontecimentos, né, sem essas marcações, sem essas coisas da vida adulta, né? Então, o devaneio acontecia diante de um estado de tranquilidade, né? E agora ele pode, a gente pode chegar a ele, segundo o Bachelard, também pelo estado de tranquilidade e um estado de melancolia. Tá? E então trata-se desse estado de alma. Tá? Lembrando que alma para nós está muito próximo de ânima. Né? É uma poética da ânima. É a ânima, através da manifestação da ânima, que a gente vai encontrar nesses primeiros sonhos da infância. Se a gente pensar, a gente brota dessa primeira imagem arquetípica da ânima, vai ver a infância como filha da ânima, quem sabe, né? E então a gente vai ter aqui, por esse encontro, por essa descida, a gente vai ter a infância como o arquétipo da felicidade simples. A gente bem sabe que um graveto, uma pedra ou uma folhinha faz, faz mais a festa das crianças do que um brinquedo enorme de R$ 700, né? Não é sobre isso, é sobre o sonho, né, que a infância devaneia, né? É sobre o que se está sonhando, né? O que se quer, né? Pelo que a gente quer viver, por qual a nossa paixão, né? O que encantou. Então, as coisas orgânicas, as coisas vivas, elas mostram esse pulsar, né? Essa convivência, né? E o conhecimento desse mundo orgânico é um co-nascimento, né? Se está nascendo junto, se está vivendo junto. Então, as matérias mais ainda orgânicas, elas têm essa comunicação um pouco mais apurada com a infância, né? E a porosidade, né? A gente pode pensar dessas matérias, né? Do graveto, né? De tudo isso que ainda tem um tanto de vida, né? Isso vai entrar, né? Mais nessa imaginação do que o nosso plástico, por exemplo. O plástico vai trabalhar outras instâncias, né? As imagens, né? A televisão, enfim, vai trabalhar outras imagens também. Agora, como as mãos, né? As mãos precisam desse desse conhecer, né? De nascer com, de pisar os pés, né? Que tocam no chão, tá? Então, e é simples, mas Lara vai nos dizer, né? Ele não é dar 3 mortal para trás, não, é simples, né? É a conquista do primeiro pulo, né? Do primeiro passo, se torna a gente
muito contente, muito torna a criança, né, deixa ela contente, torna ela confiante, né, de que ela pode conhecer a alegria, vamos falar de certa forma, né? E aí, então a gente vai ver o quão importante é essa solidão na infância, né? Bachelard vai nos dizer que a gente às vezes se empanturra de sociabilidade, que a infância ela precisa também, né, de ter esses momentos sozinhos, onde a gente vai riscar do jeito que quer riscar, porque na companhia de alguém tu não vai riscar igual, pular do jeito que quer pular, porque se tá mais alguém tu não vai pular igual. Isso é legitimamente humano, né? É da espécie, enfim, seja lá qual a palavra que soe melhor, mas isso, essa é uma questão de confiança no mundo, né? Você estar sozinho, confiando de que na materialidade, nas matérias que estão junto com você, né? Você vive ali, está só, como diz no budismo, você está só consigo mesmo. É, desfrutar da própria companhia, né, da respiração. O budismo vai trabalhar nessa questão da meditação, de respirar e observar essas e deixar, né, as imagens vir, os pensamentos, né, estar ali presente numa atenção plena, né. Então, dando uma recapitulada, digamos assim, a criança, a solidão cósmica, né, une imaginação e memória, né, na nossa vida adulta, né? Nossa solidão, com um devaneio voltado à infância, vai unir imaginação e memória, ligando o real e o imaginário. E essa solidão, nas lembranças dela, e nas lembranças dessa solidão, através dessa solidão, lembrando as coisas, encontramos então esse núcleo da infância, né? Que vai permanecer no centro da psique humana. É isso que Bachelard vai. Por isso Bachelard vai atentar tanto, né, nesse capítulo da importância de a gente fazer essa conexão, né, ao mundo interno para conhecer essa germinação, né, que é pela infância que nascem os primeiros sonhos, né. E aí a gente vai esses devaneios, porque esses devaneios eles tornavam a gente um ser não para os homens, né, não para os outros. Você se torna um ser para o mundo. Por isso que é cósmico, né? Você consigo mesmo, você está habitando o mundo, respirando o mundo, mordendo o mundo, fazendo música com o mundo, mas não com a sociedade. Esse empanturrar-se, né? Esse excesso de sociabilidade faz com que a gente fique nesse mundo dos homens, nessa humanidade, mas a gente esquece o cósmico, né? E o cósmico ele está mais conectado com o dentro, né? Do que com com o fora. Se a gente vai para fora, a gente encontra os outros, né? E aí essa conexão também é cósmica, mas é num outro sentido, né? A gente vai sonhar diferente. A gente vai ter o olhar do ânimo, né? O olhar já da desconfiança. A gente precisa de outras armaduras, né? A gente precisa de proteção. A gente precisa a gente tem preocupações. A gente vai ter um mundo do real ali, trazendo outras questões, né? A gente sabe muito bem que a gente, no mundo real, a gente, ali do lado de fora, na rua, pegando um ônibus, você não vai vai devanear ali, assim, né, dançar, assim, até pode fazer, consegue, mas não é a mesma coisa, né? Sozinho, não, você tem se assume nessa cosmicidade, que você está vivo, e não é pelo outro só, né? É em uma instância, mas não é só essa instância que existe, essa que é a questão, né? Que ser
um ser do cosmos, né? Se eu estou sonhando aqui, logo eu sou substância que sonha. Né? Eu tenho aqui no meu quarto uma frase do Bachelard que é muito interessante. Minha filha lê bastante, ela sempre pede para eu ler, né? Porque ela não lê ainda. E ela nos diz assim essa frase: éramos, sonhávamos ser. E agora, sonhando a nossa infância, somos nós mesmos? Aqui a gente vai chegar nesse. Por essa frase, a gente vai chegar nesse ponto. Eu já vou, como a gente já vai ver, né? A antecedência de ser, antecedência do ser e de ser também, né? Que a infância imóvel, ela, essa, digamos, esse preenchimento desse arquétipo, ele se dá em nós antes do conhecimento do tempo, antes do conhecimento, antes da vivência, não, da vivência não, antes da consciência do tempo. Ele vai trabalhar naquele primeiro limbo, né, no limbo imaginal, e vai trabalhar no simbólico, no imemorial diretamente, né? A gente vai preencher esse arquétipo da infância nesse ideário, né? Nesse espaço. E aqui é o que Bachelard, nesse espaço, primeiro, a gente vai fazer ensaios de vida, né? Eu vou ser assim? Não. Vou ser assim? Pô, hoje. Amanhã não. Amanhã eu vou ser outro jeito. A gente vai fazendo esses ensaios. A gente vai indo e voltando, né, pro mundo de um jeito, de outro, sendo super-herói, sendo a bruxa, sendo o lobo, sendo isso, sendo aquilo, né? Tanto que as crianças vão cada dia, vão querem fantasias, né, para ir para creche, né, de bruxa. No outro dia eu vou ser do mal, no outro dia eu vou ser a pessoa mais bondosa, né? Minha filha faz muito disso, de hoje eu sou a rainha e no outro dia ela é do mal, no outro dia ela é o ninja. Ela pega essas imagens arquetípicas também estão, que estão na nossa cultura, né? Te desvaloriza um pouco essas imagens midiáticas, mas elas trazem, né, muitos elementos também, como o ninja, como o rei, né? Então, eu vejo por ela esses ensaios, né? Ou seja, se ela está ensaiando essa ida para o mundo, né? Para o mundo do real, onde vai ter a responsabilidade, né? Onde ela vai ter consciência de si, né? Esse mundo anterior é um mundo da antecedência, né? Se é antes de ser ainda, né? Se é antes de ser, fica muito interessante, né? Se a gente pensar assim. Então a gente tem lá nesse limbo, tanto que a gente vai esquecer muitas coisas dali, né? Dessa primeira infância. Mas ela vai chamar de metamnésia pessoal, né? Então, nesse limbo, antes de ser, né? A gente vai ter esses ensaios, né? E aí o psiquismo, como o Bachelard vai dizer, o psiquismo forceja nascer, né? Ele vai, nasce, nasce. A gente faz muitos nascimentos, né? A gente nasce muitas vezes na nossa existência. A gente vai ensaiar esses nascimentos. E, inclusive, a gente pode pensar que está em nós a possibilidade de nascer, né? Tanto que a gente perde, morre psiquicamente e nasce de novo, né? A gente vai conseguir levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. E não porque tá devendo na rua de baixo. Desculpe a piada ruim, mas né? A gente vai ter em nós essa possibilidade, né? Bachelard vai nos dizer assim ainda, essa vida primeira, afinal, não é um ensaio de eternidade, né? Afinal, você está ali sem essa preocupação com o tempo, né? Você está ali junto com o mundo, olhando o dia, a noite, respirando, inspirando, né? Você não está ali contando as horas, ó, vai, o que eu vou fazer se eu morrer, né? Vou fazer meu mestrado, fazer meu doutorado, fazer depois, né? Ou
eu fiz isso, fiz aquilo, não, eu não posso mais ser assim. Não, você tá numa existência, né? Só sendo. O que mais que a gente pode abordar aqui? Então, a gente vai ter, segundo Bachelard, nesses nascimento, nesse cosmos do Limbus, né? Uma lentidão, né? Uma espessura de nascimentos, né? A gente vai tendo força para nascer, né? Aí, essa, esses primeiros gestos, né? São que vão corpar a gente simbolicamente de poder nascer. Então a gente pode dar mais uma olhadinha em alguns. Separei, né, aqui algumas citações dele, né? O devaneio voltado para o nosso passado, o devaneio que busca a infância, parece devolver vida a vidas que não aconteceram, vidas que foram imaginadas. Bate uma nostalgia, né? Uma melancolia, pensar quantas vidas a gente imaginou e não estão acontecendo, né? Para onde foram, né? Para onde foram aqueles personagens, aqueles amores, aquelas paixões que a gente tinha repentinamente, né? Que uma semana era a semana da bola, outra semana era a bolinha de gude. Onde estavam esses jogadores, né? Onde estavam esses reis, essas rainhas e tudo que a gente sonhou, né? Aí que Bachelard vai nos dizer, né, para que quando a gente devaneia pela infância, parece que a gente devolve vida, né, a esses personagens, né, a essas forças que a gente tinha, né? Vai trazer um poeta aqui também. Tantas infâncias tive, tantas que me perderia ao contá-las. Então, nós teremos aqui nesse limbo, então, algo acima do nada está ali e abaixo do ser. E é justamente isso que dá o caráter de destemporalização, né? É como a gente estivesse indo para o Xana, saindo do Cronos, né? Porque acima do nada, afinal, se nasceu, e abaixo do ser, porque o que seria o ser, né? A gente vai ter são muitos olhares, né, da filosofia para responder o que é o ser, mas eu acho que a gente pode pensar nessa expressão que Bachelard vai nos dizer, que nessa infância a gente não tem a responsabilidade de ser. Você pode ser outra, você pode ser outro. Então não se é e não se é ao mesmo tempo, né? É e posso deixar de ser. Então é justamente esse caráter de não responsabilidade que nos faz então ter tanta potência criadora. E se for parar para pensar na nossa potência criadora, ela está muito ligado então a essa ainda, né, a esse caráter, né? Muita pressão ou muita responsabilidade pode, né? Nem sempre, né? Tá acostumado, enfim, são muitas variáveis, é claro, mas tá muito ligado a essa não responsabilidade, né? A não responsabilidade faz a gente, né, criar, de certa forma. Claro, a gente pode pensar também, mas eu preciso criar, então eu vou criar, né? Mas são boas questões, né, para nossa incursão, né? Que já temos bastante tempo, mas eu tenho mais algumas anotações aqui, né? As ideias da infância são talvez, diz
Moritz, o vínculo imperceptível que nos liga a estados anteriores. Se pelo menos este que é agora o nosso eu já existiu uma vez, entre outras condições. Aí ele vai falar uma certa anamnese, né? De certa forma, a gente conectar a esses estados anteriores, estado ainda intrauterino, ou até de onde será que pode vir, né, todas as nossas condições psíquicas, né, simbólicas. Então, essa vida do limbo que conecta ao mundo e à alma, que é alma, poderia se conectar a essas outras vidas simbólicas, né? Esse é um ponto que Bachelard traz também, né? A infância, então, ela vai ter esse traço de fabulosidade, né? Não sei se essa palavra existe, mas vamos dizer que a infância é fabulosa, né? Mas ela não tem aquele caráter que as fábulas trazem, né? De conta uma história, a moral da história. Não, ela tem as suas próprias fábulas, né? Para entrar nesse tempo, né, nos tempos fabulosos, é preciso ser sério como uma criança sonhadora. É preciso levar aquela fábula, aquele conto de fadas, né, a sério, né? Você entra com aquela desconfiança adulta, não penetra no ideário fabuloso. Já a criança, ela leva, né? Ela, pelo sonho, ela vai penetrar nessa esfera do simbólico, né? E olha que interessante essa frase desse poeta, né? E eu vivi sem saber que vivia a minha fábula. Essa infância, né? Se a gente narrar ou criasse, tivesse a potência de criar uma mitologia da nossa infância, né? Quantas fábulas, quantos mitos, quantas histórias, quantos sonhos não brotariam daí, né? Esse fabuloso, então, Bachelard vai dizer que para a gente penetrar não é pela percepção, né? Não é pela, a gente não vai compreender, a gente vai se admirar, a gente vai por se entregar, a gente pode acessar o mundo do fabuloso, né? Admirar para receber os valores daquilo que se percebe. No devaneio que imagina, lembrando-se, nosso passado redescobre a substância, ele vai nos dizer, né? No devaneio que imagina, lembrando-se, ou seja, que ele vai lembrando as coisas e imaginando, que imaginando é deformar, o nosso passado, ele vai, pelas suas variações, abrir e revelar a substância onírica, né? Que é o que Bachelard vai nos dizer de sítios da lembrança, né? Onde tem esses espaços que a memória, né, cria para guardar, né, no nosso imaginário, né? Então, essa infância fabulosa, né, essas tem as suas grandes horas de não vida que dominam a vida, aprofundam o passado de um ser ao apartá-lo pela solidão das contingências alheias ao seu ser. É deixar as bagagens da vida responsável para fora, né? Tu eras, tu vivias e não duraras. É viver e não sobreviver, né? Usando o clichê. É estar no mundo, simplesmente, pura e simplesmente estar no mundo. Né? Para além dos complexos parentais, existem complexos antropocósmicos contra os quais o devaneio nos ajuda a reagir. Então, esse trabalho contra
essas responsabilidades vão afastando, né, essas interpécies, né, de certa forma, da vida do mundo real. E a gente vai ter outro traço muito rico, que são os cheiros, né, os odores da infância. Bachelard vai nos dizer, né, que os odores são o primeiro testemunho de nossa fusão com o mundo. Todo mundo, né, carrega, né, esses odores, né, esses cheiros primeiros. Cheiro da mãe, cheiro do pai, o cheiro da casa, né? Eu tenho cheiro de malha, né? Essa malha não é da minha mãe, mas cheiro de malha, de algumas, principalmente que ela faz assim, lembra a infância diretamente, né? A esposa lembra do cheiro do café, lembra a mãe dela, né? Então tem todas esse mundo dos odores, né? Para nos auxiliar essa descida, né? O odor, na sua primeira expansão, é assim uma raiz do mundo, uma verdade da infância. O odor nos dá o universo da infância em expansão. Você vê, o nariz, né, o olfato, ele é o sentido mais primitivo, né, de todos, é aquilo que aponta para o chão, né, que está ligado aqui ao chão e que a cultura patriarcal mais afastou, né, tanta rinite que a gente tem aí no mundo por não vivenciar, né, esse sentido, né? E essa o passado, né, guardado na memória, né, faz toda uma mistura de odores, né? É, é uma forma de guardar intimidades, né? No passado como no presente, um odor amado constitui o centro de uma intimidade. Revela mais do que a razão pode entender, né? Traz lembranças íntimas, né? Traz imagens íntimas. As lembranças são um incenso em reserva no passado, porque os cheiros, como os sons musicais, são raros sublimadores da essência da memória. Eles trabalham diretamente, né, por ter esse aspecto tão primitivo, né, que vai levar diretamente, sem os filtros, né? Não adianta tapar o nariz, né? O cheiro tá lá na memória, né? Ele vai trabalhar diretamente, né? Por muitas terapias, né? E aromáticas, ou o próprio a pediatria, né? Vai sempre trabalhar nessa questão de, vamos para dormir, com pediatria mais consciente, assim, um cheirinho de lavanda no quarto. Pessoas mais do campo, os antigos, como dizem aqui na região, vão sempre trabalhar em cima dessa, dessa imaginação dos cheiros, né, de preparar um ambiente, né, do odor para aquela casa, né, não pensar, né, não fazer uma asepsia, né, dos cheiros. E isso se liga totalmente, né, ao nosso tema da infância, que vai conectar, que vai ligar, né, a nossa ideia de intimidade, né, do que é uma intimidade. Então, para ir aos arquivos da memória, importa reencontrar, para além dos fatos, valores, né? A gente comentei antes dessa estação, né, mas para a gente pensar então esse trio que Bachelard nos trouxe, né, de imaginar, né, de deixar a imaginação, né, atuar na memória, essa dialética, né, com os fatos e os valores, né, deixando não só os fatos, mas trazendo em evidência esses valores, né, é o trabalho que os poetas muito bem fazem, né, quando a gente vai ler um Fernando Pessoa, Manuel de Barros, né, os poetas locais, né, os poetas músicos, né, que vão fazer com que a gente mexa
com esse núcleo de infância. É mais do que pela razão, do que pelo pensamento. É onde trabalha a psicanálise, né, com o simbólico, olhando do porquê, a gente age, atua, né, no mundo de uma forma ou de outra, do porquê que nós somos assim ou assado, porquê que a gente quer isso, deseja aquilo. Então, é nesse ideário do simbólico que se pode encontrar os sonhos primeiros, aquilo que a gente veio fazer, né? O, deixa eu ver se eu tinha separado aqui uma citação do James Hollis, no livro Mitologemas, que é a seguinte, não é bachelar, mas é muito bonito. Devo me queixar por ter de fazer o que nasci para fazer e por cujo motivo fui trazido ao mundo? Você não sente um amor verdadeiro por si mesmo. Se sentisse, você amaria sua natureza e a vontade da sua natureza. Essa é uma frase, na verdade, né, uma citação do filósofo rei, né, do filósofo imperador filósofo, Marco Aurélio, né, no livro Meditações, que o James Holly traz nesse livro. Mas é encontrar essa natureza, né? Quem quiser assistir um episódio Zima Blue, da série Love, Death and Robots, trata muito do que religiosamente se falará de missão, mas eu não, já comentei no outro modo, mas não é essa a palavra, né? É essa vontade, esse querer que a infância vai conhecer, né? Porque afinal todo mundo foi criança, né? Todo adulto foi criança. E tá lá ainda primeiro, nesses primeiros sonhos. Eu não sei se a gente chega a viver algo fora do que a gente sonhou. Por mais que a gente vai viver com o mundo, a gente vai sempre, a imaginação vai junto, né? E vai se encantando por isso, por aquilo, seduzindo por isso ou aquilo, excluindo, né? Através dessas dialéticas do esconder e do mostrar, né? Então, esse capítulo versa muito sobre essa necessidade de a gente voltar, né, devanear, voltar da infância para se conhecer os nossos valores e a nossa vontade de sonhar, né, o nosso direito de sonhar o mundo. Para esse módulo, então, era isso. O próximo módulo é o cogito do sonhador, né, mas acredito que tenha ficado, tenha sido um bom conteúdo, assim, algumas idas e vindas. O conteúdo dá um trabalho, né? Essas nuances dão muito pano para manga. Tinha muito mais, com certeza, né? Cada um que vai ler também vai encontrar outras coisas, né? Então, é uma incursão em Ânima, né? Apesar desse trabalho organizador, né, do Animus, que dá essa possibilidade, a Ânima é aquilo que faz com que a gente se encante, né? Quem sabe eu não sonhei isso na minha infância, né? Fica aí a provocação e o que vocês sonharam para a vida de vocês hoje. Sonharam um dia na infância? Quem sabe, né? Mas é isso então. Obrigado a todos. Um abraço.